Vamos dar uma olhada no nosso aplicativo para ver se não tem mais nenhum bug ou problema aqui. Aqui o aplicativo rodando no iOS e no Android, certo? Tem uma lista de posts, 2 posts, nós podemos olhar, dar uma olhada. Hello World, não sei o que. Olá mundo 1, 2, 3. Vamos editar. Adicionamos essa funcionalidade. Dá um OK. Você note que 1, 2, 3 não está mais aí, não está mais aqui, certo? E podemos deletar, vamos adicionar um novo primeiro. Não sei o que, adicionei, vamos deletar o Olá Mundo, editar, deletar post, foi embora o Olá Mundo, certo? Cancelar, e assim por diante, tá tudo ok, mas tem um detalhe aqui, se note quando a gente clica no post aqui, se o pedido HTTP for rápido, ele muda rapidinho o conteúdo e o título aqui. Mas se não for, vai demorar um pouquinho. Se note que inicialmente, quando a gente clica, aparece carregando. Nem deu para ver, mas aparece a palavra carregando, não é? Porque não tem nenhum selecionado. Mas no momento que você seleciona um, e depois volta e seleciona o outro, aquele que foi selecionado anteriormente ainda está lá no estado do aplicativo. Para demonstrar isso, eu vou adicionar um setTimeout quando a gente der um fetch post, certo? Então eu vou lá para o post detail, src/components post detail. Quando o post detail é montado, ele faz aquele fetch post, né? Ele chama o action creator para pegar os dados do post. Eu vou adicionar o setTimeout aqui para simular a pedida HTTP para demorar um pouquinho, porque normalmente demora um pouquinho, então eu vou dar o setTimeout, vou mandar uma função e essa função vai chamar o thisProps fetchPost, certo? E o timeout vai ser de 2 segundos, certo? Então eu vou salvar e vamos ver o que acontece. Eu tenho uma lista, vou clicar em Hello World, o sinal de carregando apareceu, e depois de 2 segundos, finalmente obtemos o nosso post. Note que esse post tem Hello World. Vamos voltar aqui. Agora eu vou clicar em ASD não sei o que. O Hello World ainda está aqui. E depois de 2 segundos, o conteúdo foi substituído com o do post que a gente selecionou. Então esse negócio não é muito bom para a experiência do usuário, né? Então para solucionar esse problema, eu vou propor que você faça o quê? Quando você voltar aqui para a lista de posts, você vai desselecionar o post. Ou seja, você vai no estado do aplicativo e naquela selected, se lembra do post reducer? Post reducer tem o all e tem o selected. O que a gente vai fazer? A gente vai setar o selected para null de novo, entendeu? Dessa maneira, não vai ter nenhum post selecionado depois que a gente voltar para a lista de posts. Certo? Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente quer mudar o estado do aplicativo, do Redux. Toda vez que a gente quiser mudar, a gente tem que fazer o quê? Tem que criar um Action Creator. O Action Creator vai retornar uma ação. E aquela ação vai ser despachada a todos os reducers. Nesse caso, o reducer que vai se importar com essa ação vai ser o quê? O post reducer, esse cara aqui. Então a gente vai adicionar um caso. E esse caso, a gente vai retornar, nesse caso a gente vai retornar um novo estado. E nesse novo estado a gente quer o quê? A gente quer setar o selected para null, para nada.
Não tem mais nenhum post selecionado, então a gente vai setar o cara para null. Certo? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Voltando aqui no post detail. Eu vou deixar o timeout aqui, só para ilustrar o exemplo, mas depois nós vamos remover. Certo? Então, como a gente pode fazer para remover, como é que a gente vai fazer quando chamar o Action Creator? Você note que a gente chama o Action Creator quando você volta para a cena anterior. Mas voltando para a cena anterior, na verdade você está desmontando a cena de ver post, né? Você está desmontando o post detail. Você note que a gente tem o método de lifecycle component did mount, mas tem também outro método chamado component will unmount, certo? Esse cara aqui, que é chamado quando o componente está prestes a desmontar, ser desmontado. Então eu vou usar essa método de lifecycle, certo? E o que é que a gente vai fazer? A gente quer chamar o action creator para deselecionar o post, né? Remover aquele post que está dentro do selected. Então vamos lá. O action creator sempre vai ser injetado como props, então eu vou falar this.props. Vamos dar um nome para ele, sei lá, pode deselect post, que tal esse nome? E não precisa de nenhum argumento, é simples assim, certo? Então, quando esse componente ver post desmontar, vai chamar esse cara, certo? Então, a gente está usando deselect post para poder ser injetado as propriedades desse componente. A gente tem que ir no map dispatch to props. Vamos lá embaixo. O segundo argumento para o método connect é o map dispatch to props. Nesse caso, eu estou usando a versão mais de objeto, que é mais simples, não tem que digitar muita coisa. Então, já tem o fetch post aqui. Eu vou adicionar o quê? Eu vou adicionar o deselect post, certo? Deixa eu toggle soft wrap aqui para você ver, certo? Então tá o deselect post ali. Vamos importá-lo, porque aqui a gente está injetando o cara como os props, como as propriedades do componente, mas a gente ainda não tem acesso a ele. Então vamos lá em cima e importar. Então aqui vamos importar também o deselect post, que vai estar dentro do actions. Nós vamos definir já, certo? Então só revisando, quando o componente está prestes a desmontar, vamos chamar o action creator chamado deselect post. Para poder usar o action creator, a gente tem que injetá-lo como props do componente post detail. Nesse caso, vai lá no map dispatch to props, que é o segundo argumento para a função connect. Nesse caso, adicionamos o deselect post lá. Note que o argumento aqui é um objeto, certo? Para poder usar esse cara, tem que importar lá em cima, import deselect post, que vai estar dentro do arquivo chamado actions.js. Então vamos lá definir o deselect, voltando aqui, vamos lá para o src /actions/index, vamos lá embaixo e adicionar essa função deselect post. Vou fazer a função de flecha, certo? Nesse caso, essa função vai retornar o quê? Vai retornar uma ação, porque é um action creator, criador de ação. Então, nesse caso, nem tem nenhum pedido de HTTP, então eu só vou retornar um objeto, certo? A maneira que você pode retornar um objeto sem ter que digitar return não sei o que, é só botar os parênteses e o objeto, certo? Nesse caso, vai ser uma ação com tipo, vamos chamar de select post, certo? Faltou o C aqui. Então, o action creator tem essa função de flecha que retorna um objeto. O retorno implícito de objeto requer os parênteses, senão vai pensar que é o bloco da função,
que não é na verdade o objeto, certo? Não precisa de payload, é só o tipo, certo? Vou adicionar o ponto e vírgula ali e vou exportar esse cara, não se esqueça. Exportar para disponibilizar o deselect post em outro arquivo, nesse caso o post detail, né? Certo? Então, como a gente definiu o Action Creator, agora a gente tem que fazer o quê? Quando o Action Creator for chamado, a ação de tipo deselectPost vai ser despachada para todos os reducers. Mas qual é o reducer que vai se importar com esse cara aqui? Vai ser o post reducer. Então, vai lá no post reducer. O que é que a gente quer no post reducer? Aqui a gente quer setar o selected para null de novo, né? Quando você seleciona o post, o selected vai ser o post aqui. Vai ter esse título e vai ter esse conteúdo, que vai estar dentro do selected. Mas quando a gente voltar, a gente não quer que aquele cara permaneça lá. Você note que ainda está aí. Depois de 2 segundos é que muda. Então, vamos aqui adicionar um caso, que é esse deselect post. Certo? Nem precisa disso. E vou fazer o quê? Vamos retornar sempre o novo estado, né? Esse é o negócio do Redux. O Reducer, ele não vai modificar o estado assim, diretamente, né? Nunca modifique o state, a variável, diretamente. Sempre temos que criar fazer uma cópia do estado, certo? Sempre retornar um novo estado. São aspectos de functional programming, programação funcional, certo? Então a gente vai retornar um novo objeto. Nesse caso, a gente vai retornar um novo estado, certo? Esse objeto vai copiar as propriedades do estado anterior e vai adicionar ou vai modificar o selected para ser o quê? Null. A gente vai setar o selected para null, porque não vai ter mais nenhum post selecionado quando a gente voltar para a lista de posts, certo? É simples assim. Vamos salvar. Certo? Então vamos lá dar uma olhada se deu tudo certo. Tá aqui o cara, lista de posts. Quando a gente clicar no Hello World, demora um pouquinho carregando e apareceu. Agora quando a gente voltar, vai desmontar o componente, vai chamar o Action Creator, o Action Creator vai despachar aquela ação vai ser lidada aqui, vai chegar nesse Reducer, chega aí, deselect post, o caso foi, nesse caso, vai retornar um novo estado com o selected null. Vou voltar aqui, vou clicar no outro, você note que já apareceu carregando aquela palavra. Por que aparece carregando? Porque o selected é null. Se você voltar para o post detail, você note que na função de render, se não tiver o post definido, ele manda o texto carregando. Por isso que apareceu carregando, porque o post não estava definido. E está corretamente, está tudo correto, porque quando a gente volta, né, o select agora é null, aparece carregando, tá aí o cara. Vamos voltar e clicar no outro, no Hello World. Apareceu carregando de novo, e agora o Hello World. Não tem mais aquele negócio de ver o post anterior aparecendo e depois a cena modificar com o post que foi selecionado. Certo? Essas coisas. Por isso que é bom também fazer o timeout para ver que essas coisas acontecem. A gente corrigir o problema, certo? Então vou remover o timeout. Não precisa mais. Opa. Certo? Tudo ok, né?
certo? Então, por esse vídeo é só, e até a próxima.